O que faz, de fato, um líder é a capacidade de projetar uma utopia na qual não a população toda, nem Jesus conseguiu isto, mas projetar uma utopia na qual uma parte considerável da população diz: isto vale a pena, por isto vale a pena viver. E veja que os 60% do López Obrador foram para Cláudia Sheinbaum. Mas deixa eu contar uma outra coisa do López Obrador, que eu acho que é bem importante para o nosso debate. À vontade, vamos lá. Como eu estava dizendo, em 2006, eu tenho estado afastado do México, mas teve uma época na minha vida, durante uns 10, 15 anos, em que eu morei no México um tempo, era muito, muito, muito próximo. Em 2006, eu estava no México na época da eleição. Eu assisti, por exemplo, um discurso do subcomandante Marcos no Zócalo, que é a praça central, e na cidade universitária da UNAM. Até escrevi para isso para o Jornal do Brasil, que ainda existia. Isso em 2006. Eu sou velhinho, né, Pedro? E em 2006 era óbvio que o López Obrador ganhou a eleição. Foi uma fraude absurda. Porque havia um ódio das elites mexicanas, um ódio ao López Obrador. E ainda há, né? Mas era mais entranhado que o ódio ao Lula. Porque o López Obrador, quando chegou ao poder, aprendeu a fazer conciliações. O López Obrador nunca foi um negociador tão hábil quanto o presidente Lula. Ele era o homem do confronto, o homem de princípios inamovíveis. E isso era inaceitável para boa parte da elite mexicana. O ódio em programas de... Então, em 2006 ele venceu as eleições, mas foi a fraude durante um bom tempo. Não vou lembrar agora o tempo exato, mas mais alguns meses. Mais de 1 milhão de pessoas acampadas na cidade do México, protestando. O Felipe Calderón, para tentar se legitimar, porque ele não tinha nenhuma legitimidade, ele inventou algo impossível, que tornou a vida mexicana um inferno, que foi a guerra ao narcotráfico, que o Felipe Calderón cria para tentar ter legitimidade. Em 2012, ele realmente perdeu para o Enrique Peña Nieto, que é uma figura criada pela Televisa, pelo PRI, e eu estava no México. E eu não acreditava quando eu vi o López Obrador ir para a televisão dar entrevista. Pedro, ele era humilhado. Os jornalistas não deixavam ele falar. Era uma coisa muito impressionante. Em 2018, ele fez algo. Então, em 2011, ele criou o Morena, o Movimento de Regeneração Nacional, para apoiá-lo em 2012. O partido ganhou o registro oficial do Instituto Nacional Eleitoral do México, INE, em 2014. Em 2016, e ele já estava cansado de passar a vida inteira respondendo a fake news e tendo que, em vez de fazer propostas, ter que responder a ataques. Em 2016, houve um projeto no Morena. E ele é evangélico, ele é cristão evangélico. Mas mesmo... Não sabia disso, que legal. Uma Marina Silva. Ou seja, de fato, não é oportunismo político, de fato. Então ele fez uma estratégia que é uma estratégia evangélica. O Morena reuniu milhares de voluntários em todo o país, geralmente jovens, e de 2016 a 2018, eles visitaram centenas de milhares de casas no México, de porta em porta, batiam na porta. Senhora, me chamo Juan, pode hablar com você por 5 minutos? Pedro, não existe povo mais hospitaleiro que o mexicano. Se você acha que o brasileiro é hospitaleiro, vá ao México. Se um jovem bate na porta de uma senhora, fala: senhora, buenos dias, pode hablar com você por 5 minutos, vai entrar na casa, vai comer tortilha, vai comer bolo, vai tomar suco, vai ser uma loucura. Não vai maravilhosa. Não vai conseguir sair da casa. O que eles faziam? Literalmente diziam: senhora, a senhora tem celular? Claro, mi hijo. E a senhora tem um WhatsApp? Por supuesto. E a senhora sabe o que é fake news? Não. Ele mostrava. Diz: olha, senhora, fake news é isso aqui, olha, funciona assim. Tá. Independente da fake news, né, João? Que é uma briga que eu tenho, é meio solitária. Ele tomou a frente dessa coisa que é o WhatsApp, né? É isso. Os políticos têm que olhar para... O que as pessoas estão usando hoje em dia? WhatsApp. As pessoas estão no WhatsApp, pô. WhatsApp. É isso. E ele foi lá. Quer dizer, ele não, os voluntários. E em 2018, para você ter uma ideia do nível do ataque que ele sofreu, isso o PT nunca teve igual, veja. O Facebook criou-se uma página, Morenarcos. Morena mais Narcos. Era uma página no Facebook. Chamando eles de narcotraficantes.
criaram outra página. Porque, veja, dizem que o PT tem relação com o PCC. Nunca criaram uma página. Não. PT-PCC. Uma página. Criaram outra página, que era o PRLeaks, porque o apelido do López Obrador é Perre. Ele é de Tabasco. Em Tabasco, a grande iguaria de Tabasco é um peixe de água doce, que é chamado Perre lagarto. Eu já comi, é uma maravilha. Então, ele é chamado Perre, porque ele é de Tabasco. É como se chamasse um político brasileiro do Rio de Janeiro carioca. Ou chamasse um político de Belém do Pará Tambaqui, não sei. Apelido Tambaqui, que é um peixe. João Tambaqui, né? Um peixe maravilhoso de água doce, de Belém do Pará, o Tambaqui. E criaram um PRLeaks.org todos os dias, como se fosse o Wikileaks do Julian Assange, com notícias falsas do López Obrador. O López Obrador, em 2018, depois dessa campanha, ele conseguiu fazer algo. Ele conseguiu responder com bom humor, o que ele não tinha sido capaz em 2006 e 2012. O massacre era muito grande. Então, a principal acusação, e que no México poderia custar a eleição, a principal acusação é que ele era um fantoche, marionete do Putin. Aí ele fez um famoso discurso que viralizou e resolveu o problema. Falou assim, eu me chamo Andrés Manuelovich e me vou a Kalpukovsk para encontrar-me com Putinovski, porque Mexicanovski se vai desarrollar. E toda tem que transformar em humor, gente, não pode levar a sério. E toda a militância do López Obrador começou a responder tudo com humor. Assim, por exemplo, a China vai dominar o México. Então eles começavam a fazer o mesmo. Xi Jinping, Xi Jinping. E pronto. Desmoralizou. E ele obteve uma vitória. Ficou claro, havia uma atmosfera no México de esgotamento completo. Claro. Com a guerra fracassada do narcotráfico, com um regime corrupto. E é um problema que continua ainda, né, João César? Atenuou, mas ele continua, né? O problema do narcotráfico no México, eu não creio que... Deixa eu tentar dizer isso com cuidado. Não é um problema que se solucione em 6 anos de governo. Eu vou dar aqui uma indicação cultural. Você tinha que ter uma vinheta, Pedro, indicação cultural. Indicação cultural, pronto. Em 2010, foi um momento muito importante para o México. Como foi 2022 no Brasil? Porque no Brasil, 2022, eram 200 anos da independência e 100 anos da Semana de Arte Moderna. Era para o país ter parado, para coleções terem sido publicadas, para filmes terem sido feitos, mas era o governo Bolsonaro e à frente da Secretaria de Cultura havia um ser humano inframental, que era o Mário Frias. Nada foi feito. Sim. No México, eu estava no México em 2010. 2010 o México parou, Pedro, porque eram 200 anos do início do processo da independência, que no México começa em 1810, terminou em 1821, e eram 100 anos da Revolução Mexicana, Revolução Mexicana. O país parou. Publicaram-se livros, coleções, peças de teatro, filmes. Há um filme em particular que o governo mexicano fez o possível para que ele desaparecesse do circuito, que eu recomendo demais, eu acho que tem no YouTube. É o filme de um cineasta fantástico chamado Luis Estrada, 2010. O filme se chama Infierno. O que o filme mostra, Pedro, em 2010, é que o narcotráfico se imiscuiu em todas as estruturas da sociedade mexicana. O problema que nós enfrentamos com a milícia é um problema grave, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, a junção de política com milícia no Rio de Janeiro é gravíssima, não é? É gravíssima demais. Agora, imagina isso. E o senhor vive isso muito na pele como morador. Agora, Pedro, multiplica isso por 10. Imagina multiplicar isso por 10. Não é a situação do México, é muito mais. Então, não há nenhuma possibilidade real de nenhum presidente em 6 anos resolver esse problema. Não há essa possibilidade. Porque há áreas do território mexicano que são dominadas pelo narcotráfico. Há áreas inteiras. Eu dirigi de carro da cidade do México até Acapulco, até o sul do México. E você dirige só até uma certa hora. E com muito cuidado. Porque pode acontecer os famosos retenes no meio de uma estrada e você não sabe se é polícia, se é narcotráfico. Eu lembro de uma vez, não vou entrar em detalhes, uma vez eu estava no México, numa povoação
de 2, 3 mil habitantes. Uhum. E uma pessoa me perguntou como era o problema do narcotráfico no Brasil. E eu comecei a conversar. Aí uma pessoa que era minha conhecida me olhava muito angustiada. E eu não entendia. E eu olhei e a pessoa fez um gesto para que eu parasse de falar. Uhum. Eu Que disse, tá não bom. pode falar. Não, a cultura eu respeito muito quando eu estou num outro país. Se alguém me disser, não cruza essa rua, eu não cruzo. Uhum. Eu respeito muito. E depois eu perguntei para a pessoa, mas o que aconteceu? Ela disse, olha, João, há 2 semanas atrás, aqui, a cidade, Pedro, uma cidade chamada Passo de Arena. Olha isso, Passo de Arena. 2, 3 mil pessoas, um pueblito. Uhum. Havia um barbeiro, tradicional, todo mundo gostava. Uhum. Tomou mais tequila do que deveria e Uhum. disse publicamente, porque todo isso é por el narcotráfico, porque os narcos são malos, hay que acabar com eles. Pedro, não sei se você sabe o que é um comal, que é o Não. local onde você coloca a tortilha para esquentar. Hum. A cabeça dele apareceu num comal. Eles Ele era um barbeiro. decapitaram, Ele era um cara. barbeiro. Pedro, ele era um homem, todo mundo respeitava. 2, 3 Aham. mil pessoas. Todo mundo respeitava. Aham. Todo mundo respeitava. Todo mundo gostava. Tomou uns tequilas a mais e Falou falou. que achava e mataram ele. Não é Nossa. um político, um policial, um barbeiro. Um pueblito. Nossa, imagina ser político nesse país, né? Pedro, nessas eleições agora de 2024, mais de 40 políticos foram assassinados. Puta merda. Geralmente são políticos, não é obrigatório, mas geralmente são políticos que têm alguma postura ativa contra o narcotráfico. São assassinados, Pedro. Uhum. Houve uma prefeita, foi um grande escândalo. Ela já havia sido sequestrada, mantida em cárcere durante um tempo. Soltaram, ela continuou sendo muito ativa contra o narcotráfico na região. Ela foi assassinada. Mais de 40 políticos foram assassinados. Não existe país no mundo em que morram mais jornalistas do que no México, em função do narcotráfico. Então, não, a situação do narcotráfico. Eu recomendo muito que vejam esse filme, Inferno. Uhum. É uma belíssima reflexão de como o narcotráfico se infiltrou. Mas, Pedro, pode ser coisa impressionante. Pode ser uma professora de escola primária, cujo marido é Eles narcotraficante. matam. Não, é narcotraficante o marido. Sim, entendi. Uma pessoa comum e o narcotráfico tá no... Então, eu estava nessa reunião, nesse pequeno povoado, me perguntando como é o narcotráfico no Brasil. Eu comecei a falar. A pessoa angustiada me olhava e dizia. Aí eu parei e perguntei a disso. Ela me disse isso, disse. Você pode, sem se dar conta, dizer algo que não se deve dizer. Isso foi em 2000 e... O filme do Inferno em 2010 foi 2011, 2012. Isso um pueblito de 2, 3 mil pessoas, até economicamente irrelevante. Então você imagina uma cidade de 500 mil pessoas. Ou, por exemplo, locais como Sinaloa, Ciudad Juárez, Tijuana, que são cidades de fronteira, Ciudad Juárez e Tijuana. Em Ciudad Juárez é um dos casos mais absurdos de feminicídio do mundo. Já há décadas há feminicídios constantes em Ciudad Juárez, associados ao tráfico internacional de pessoas e ao narcotráfico. Então, essa situação no México não se resolve. Para nós, Pedro, é uma lição importante. Por exemplo, então, o tempo que eu morei na Cidade do México, eu gosto muito de caminhar. Para escrever, eu ando, falo sozinho na rua, não estou nem um pouco preocupado se eu acho que eu sou maluco. Aí eu sento no café e escrevo. Meus livros são todos escritos à mão aqui, olha. Você tem uma mania que eu tenho, às vezes, quando você tem o texto anotado no caderninho. Você às vezes tem o texto pronto na sua cabeça? Eu escrevo o texto à mão, então eu vou pensando e depois sento e escrevo. Então eu saía de onde eu morava, caminhava uns 40 minutos para sentar num café que eu gostava e ficava escrevendo 1 ou 2 horas, depois voltava caminhando. Aí uma pessoa me pediu, falou, João, por favor, não faça o mesmo caminho. Eu disse, mas olha, eu disse, olha, evidentemente você não é mexicano. E eu sou muito alto, né? Eu tenho 1,90 m. Nossa, é mais alto que eu, professor. Eu tenho 1,84 m. Você é muito alto, você evidentemente não é mexicano. Se você abrir a boca, vão perceber de imediato que você não é falante nativo. Digo, por favor, evite o mesmo caminho sempre. Percebe? No cotidiano, Pedro.
Isso na Cidade do México. Quer dizer, eu tinha que evitar fazer, porque se eu fizesse isso... E um país de contradições, né? A mesma senhora que recebe você com tacos e com um sorriso no rosto e, ao mesmo tempo, um país que convive com isso, né? Mas aí não é o povo, é o narcotráfico, em qualquer lugar do mundo. Veja na Colômbia, o que o narcotráfico fez na Colômbia no tempo do Pablo Escobar. O Pablo Escobar tinha o projeto de ser presidente da República, Pedro. Em alguma medida, o Pablo Escobar começa a ter problemas reais quando ele passa do limite. Quer dizer, ele era um narcotraficante o mais poderoso do mundo, ele era intocável. Ele construiu uma prisão para ele mesmo. Mas ele decidiu entrar na política. Aí não. Aí já é demais. Mas lembra que ele... então, a estrutura do narcotráfico... Porque, Pedro, quando nós falamos do narcotráfico, nós não estamos falando de recursos quaisquer. Nós estamos falando de uma das duas mais lucrativas empresas do mundo. Com uma enorme vantagem, Pedro. Vantagem, do ponto de vista financeiro. Você não paga imposto. Você não paga imposto e você não tem querelas judiciais.